Vai enviar esse mapa junto com a atividade que eu vou propor no fim dessa aula, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Estão todos vendo um texto? Sim. É necessário um século filosófico? Sim. Então, vamos lá. Nascido em 1748, do projeto de diretor de traduzir a enciclopédia de inglês Efraim Champs, de 1728, para o editor francês Le Bronte, a enciclopédia ou dicionário fundamentado das ciências, das artes e dos ofícios tinha as ambições de fazer um inventário das aquisições do espírito humano e favorecer a difusão da filosofia das luzes. A obra é certamente um dicionário, mas oferece, sobretudo, uma crítica fundamentada nos saberes, nos quais cada artigo, pelo sistema de referências, sublinha a unidade entre as ciências e acrescenta, pela primeira vez, as artes mecânicas. A enciclopédia pode ser compreendida como um dos melhores testemunhos sobre o espírito das luzes, onde se conjugam o desejo pelo saber, a liberdade de pensamento e a de duvidar. Artigo, Enciclopédia, de 1751, da autoria de Denis Diderot. Encarregado com Dillenberg da edição da enciclopédia, Diderot dedica ao projeto uma energia considerável, que resulta em oposições, censuras e prisões. Ele deu às obras seu caráter original e soube definir seu objetivo, às vezes didático ou humanista. Difundiu o saber para produzir liberdade e felicidade. Enciclopédia. Esta palavra significa um encadeamento de conhecimentos. Ela é composta da preposição grega em e dos substantivos kuklos, ciclo e paideia, conhecimento. De fato, o objetivo da enciclopédia é agrupar os movimentos, os conhecimentos e espaços na Terra, de expor o sistema geral aos homens com quem nós vivemos e de os transmitir aos homens que virão depois de nós. Para que os trabalhos dos séculos passados não tenham sido trabalhos inúteis para os séculos que sucederão, que nossos sobrinhos, vindos a ser mais instruídos, tornem-se ao mesmo tempo mais virtuosos e mais felizes, e que nós não morramos sem termos sido merecedores do gênero humano. A execução desse projeto extenso não somente nos difere aos temas de nossas academias, mas a todos os ramos do conhecimento humano, que uma enciclopédia deve se lançar, obra que não se executará por uma sociedade de gentes letradas e de artistas, separados, ocupados, cada um de sua parte, e ligados somente pelo interesse geral, de um sentimento de benevolência recíproco. Eu digo que a tentativa de uma enciclopédia pertence a um século filosófico. E eu o digo porque esta obra demanda mais ousadia de espírito do que houve comumente nos séculos covardes. É necessário tudo examinar, tudo resolver sem exceção e sem preocupação. Ousar ver que aqueles que vieram após os primeiros inventores não eram, a maior parte das vezes, mais do que seus escravos, que as produções que devíamos ter como primeiro degrau, tomadas cegamente como o último estágio, ao invés de avançar a arte à sua perfeição, não serve que para atrasar, reduzindo a outros homens a condição servil de imitadores. É preciso pisar sobre todas essas velhas infantilidades,
derrubar as barreiras que a razão não teria erguido, dar às ciências e às artes uma liberdade que lhes é tão preciosa. Eu sei, esse sentimento não é partilhado por todo mundo. Há cabeças estreitas, almas mal nascidas, indiferentes à sorte do gênero humano e tão concentrados em sua pequena sociedade que não veem nada além de seus interesses. A quem divulgar os conhecimentos da nação, suas transações secretas, suas invenções, sua indústria, seus recursos, seus mistérios, sua luz, suas artes e toda sua sabedoria. Não são essas coisas às quais elas devem uma parte de sua superioridade em relação às nações rivais e circunvizinhas? Isto é o que elas dizem, e aqui está com o que elas poderiam contribuir. Não seria desejável que, ao invés de clarear o exterior, nós pudéssemos mantê-los nas trevas e mergulhar na barbárie o resto da terra, para os dominar mais seguramente? Eles não prestam atenção que eles não ocupam mais do que um ponto no globo e que eles não durarão mais do que um instante, que é nesse ponto e nesse instante que eles sacrificam a felicidade dos séculos vindouros e de todo o espaço. Aqui a gente tem um artigo, que eu acabei de ler para vocês, né? Falando da questão da necessidade de um século filosófico. E aí, ele fala, né? Ele cita que a questão da enciclopédia. A enciclopédia, lembra que a questão do enciclopedismo que surgiu aí nesse período, né, do Renascimento, que enciclopedismo é o quê? Você guardar o conhecimento, você guardar as produções de conhecimento que se tem até então. Então, como você já tem mostrado que tem um conhecimento, tudo que vem depois de você, segundo eles, seriam cópias, porque você produziu esse conhecimento. Mas se você conhece aquele conhecimento que foi produzido, você pode ir além e não simplesmente reinventá-lo ou copiá-lo. O texto, ele tem uma certa complexidade filosófica, mas deu para compreender o sentido dele, da importância do conhecimento? Só Bruno compreendeu, os demais? Sim, Certo. Então, vejam, pensando nisso, o que é que vocês vão fazer? Vão produzir. Não teve o mapa mental que vocês fizeram? Sim. Junto com o mapa mental, vocês vão responder a 4 questionamentos sobre esse texto. Só que eu coloquei no Google Formas. Aí eu vou mandar um link para vocês. Vocês vão ler esse link. E ao acessar esse link, vocês já podem responder e automaticamente enviar. Não precisa enviar pelo Google Sala de Aula, porque ele já envia automaticamente. Eu vou colocar depois no Google Sala de Aula, porque tem pessoas que não assistiram a aula e que vão fazer depois remotamente. Mas vocês que já fizeram agora não precisam fazer. Aí, quem fez agora, o que é que vai ter que fazer depois? Enviar o mapa mental. Tirar a foto dele e enviar lá pela plataforma. Mas a atividade lá do link vocês não vão precisar fazer, porque vocês já vão ter feito agora. Aí os questionamentos são os seguintes. Como esse texto manifesta as 3 características do iluminismo? Quais sejam o amor ao gênero humano, a confiança nos seus progressos, graças ao saber e ao exercício crítico da razão. Então, vocês vão dizer, ler o texto novamente e dizer como é que esse texto, ele manifesta essas 3 características. O amor ao gênero humano, ou seja, a questão humana, humanidade, confiança nos progressos, graças ao saber, né? O homem pode progredir, vocês podem tirar trechos do texto para responder. E a questão do exercício crítico da razão. E vocês vão falar sobre esses 3 pontinhos, pode usar trechos do texto para explicar.
Segundo ponto, identifique e liste quais os principais aspectos das ideias apresentadas no texto. Terceiro ponto, revele a passagem onde é possível entrever uma crítica à organização social imposta pela monarquia absoluta. Em que parte lá ele faz uma crítica à questão da monarquia absoluta? Monarquia, ele está falando da questão de poder, né? O absolutismo, né? O poder centralizado na mão de alguém. E o último ponto, como Detroit, que é o autor do texto, pensa a exploração e veiculação do conhecimento. Como é que isso pode ser usado? Como é que pode ser, se expandir? Como pode ser vinculado esse conhecimento? Entenderam o que fazer? Eu vou colocar aqui o link. Vocês já assinaram a frequência, né? O link de frequência. Já. Eu vou colocar outro link aqui para vocês, que é o link dessas questões. Cadê o Meet? E vai Professora, aparecer a... eu não Oi, coloquei o nome no link de frequência, não. Cheguei eu vou, depois, a mensagem estava. eu vou enviar novamente, tá certo? Aí deixa eu Tá. só explicar aqui para mostrar para vocês como vai ser aqui. Que se você fizer a atividade, de certa forma, vale como frequência também, porque vai ser automático, né? Vamos lá. Aqui. Aí vai aparecer assim, ó, atividade de arte, terceiro ano, sobre iluminismo. Essa atividade, eu coloquei aqui 4 pontos, porque são 4 questões, porque depois, quando eu mandar a correção para vocês, automático, vai aparecer assim, como pela quantidade que vocês acertaram ou não. Mas no Google Sala de Aula eu vou contabilizar lá e pode valer mais, porque eu estou fazendo isso para a gente poder ter o fechamento das notas dessa unidade, tá? Eu não sei se a gente vai voltar realmente segunda-feira, né? Ele deve dar algum pronunciamento, se vamos voltar segunda-feira, dia 5, como ele disse no último, ou se vai estender mais um pouco. Se ele estender mais um pouco, segunda-feira a gente tem outra aula online. Se ele não estender a segunda-feira a gente tem aula só presencial. Então vamos ver o que é que ele vai dizer essa semana. Então vocês têm assim, atividade de arte, terceiro ano, iluminismo. Aí eu coloquei a observação. Antes do fim da aula de hoje, responda as perguntas a seguir. Eu vou deixar o final da aula. Hoje eu estou em casa e hoje eu estou sem ninguém para ficar com o meu filho, né? Então eu vou deixar hoje vocês com um tempo a mais para fazer na própria aula essa atividade. O endereço de e-mail, é preciso que vocês coloquem o endereço lá, válido, ou do Gmail ou do EducaPE, porque quando eu mandar a correção de volta, o gabarito vai para o e-mail que vocês colocarem. Turma, vocês escolhem o nome, aqui o e-mail, aqui tem o texto que eu li para vocês, e aqui tem as questões, que vocês vão digitar aqui as 4 respostas de acordo com o texto, tá? À medida que vocês vão digitando, vai se alongando sobre esse texto em relação ao iluminismo. Deixa eu ver aqui. Interromper. Pronto. Entenderam o que fazer, né? Pode ser o pessoal como? Maria Clara, eu não entendi. Pode falar com as suas palavras, você quer dizer, de forma pessoal? Ah, o e-mail pessoal. Pode, só pede um e-mail válido, porque quando eu mandar a correção, você recebe ela por e-mail. Quando eu mandar os acertos, que eu não coloquei para uma correção ser automática, porque as questões são abertas. Então eu vou ler e vou ver, né? Tem pessoas que vão escrever com suas palavras, tem pessoas que vão copiar, vão ter respostas diferentes. Não dava para eu colocar uma resposta padrão. Abaixo do texto vem colocando sua resposta. Vamos lá. Nada.
É porque eu colei o texto onde seria uma pergunta. Não coloca nada não abaixo do texto. Vocês só vão responder as 4 perguntas que seguem. Nada não, tá? Eu coloquei porque foi o único lugar que eu encontrei para copiar. Não consegui anexar o texto de outra forma. Mas ali vocês não respondem nada. Aí eu vou dar o resto da aula para vocês responderem, tá? Vocês, se quiserem, pode sair. Assinem a frequência. E aí a correção eu mando por lá. E aí essa aula eu vou colocar lá no Google Sala de Aula e a atividade vocês já sabem o que é. É a mesma coisa que vocês estão fazendo. A única coisa que vocês vão mandar lá é a foto do mapa mental que vocês já fizeram. Tá certo? Pronto, aí a gente encerra. Se não tiver aula presencial semana que vem, a gente se encontra pelo Google Meet. Se tiver presencial, nos encontramos presencialmente na escola. Tá bem? Bom fim de semana, boa semana.